Oi, pessoal, tudo bom? Sérgio Altenberg aqui da Cena Digital. O nosso propósito é sempre compartilhar conhecimento sobre transformação digital, inovação, gestão de tecnologia. E hoje eu queria conversar com vocês, dar um feedback sobre a pesquisa que eu fiz na segunda-feira para o lançamento do nosso primeiro produto digital, o webinar de introdução à transformação digital. Então, eu lancei uma pesquisa, tive muitas respostas, sou muito grato a vocês, muitos tipos de feedback diferentes, e eu gostaria de conversar com vocês, então, hoje sobre isso, né? Ah, bom, em primeiro lugar, eu separei as perguntas por tipo de pergunta, porque teve muita pergunta e algumas delas parecidas. Então, basicamente, eu tive 5 tipos de pergunta. A primeira sobre o que é, a segunda é por quê, o terceiro tipo é como, o quarto tipo são perguntas que fizeram para mim pessoalmente em relação à minha visão em relação a aspectos da transformação digital, e o último tipo de pergunta é o qual, ou seja, qual seria a minha indicação para determinadas decisões, né? Como não dá para responder todos esses tipos de pergunta hoje, num vídeo só, eu escolhi responder para vocês basicamente as perguntas que são ligadas a, número um, o que e por quê, porque eu acho que essas são as mais preementes, né, do pessoal. Mas antes de falar isso, eu queria também ver com vocês o seguinte, é interessante a estatística dessas perguntas, né? As perguntas do tipo o que responderam a 2% só. Então, isso significa que eu acho que as pessoas entenderam pelos meus vídeos anteriores, né, o que é a transformação digital, que me deixa muito feliz, né? As perguntas do tipo por quê corresponderam a 17%. E vocês vão ver que tem muita pergunta interessante, principalmente questionando, desafiando se esse negócio de transformação digital é papo furado ou se realmente é verdade, né? O terceiro tipo de pergunta, que é o como, foi 57%. Então, as pessoas estão muito preocupadas em realmente ter um enfoque pragmático, né, de como utilizar, de como fazer essa transformação digital. O quarto tipo de pergunta é a visão, né? Ou seja, qual é a minha visão? E aí deu 20% das perguntas. E, por último, perguntas com relação a qual decisão tomar em relação a determinadas circunstâncias específicas. Tá? Então, eu vou estar abordando, como eu falei, as questões o que e porquê, né? Por uma questão de tempo também do vídeo, né? E outra coisa que eu queria compartilhar com vocês interessante é que eu fiz uma pergunta com relação a qual a mídia preferida para vocês interagirem comigo, e deu 70% LinkedIn, 20% YouTube e 10% outras. Tá? Então, de qualquer forma, os vídeos eles vão continuar sendo feitos e armazenados no LinkedIn, no YouTube, porque o LinkedIn ele não aceita vídeos com mais de 10 minutos de duração. Então, a gente vai continuar trabalhando com essas duas mídias e, na medida que for, então, havendo demanda para outras mídias, a gente vai se expandindo. Tá? Então, hoje, como eu falei, a gente vai responder sobre as perguntas que estão ligadas a o que e por quê. Né? Existem aqui uma pergunta que foi feita pelo Anderson Borges, que eu achei importante responder, que é a seguinte: o que é, por que ela existe, quais os impactos e os benefícios da transformação digital? Então, Anderson, obrigado pela sua pergunta em primeiro lugar. Eu fiz 2 vídeos em relação a isso já. O primeiro fala sobre a nova economia e o segundo sobre as principais perguntas de transformação digital. Mas, respondendo a você especificamente, e fazendo um resumo desses 2 vídeos, né, a transformação digital ela é como as empresas estão desenvolvendo estratégias para poder se capacitar a trabalhar na nova economia, né? Que é um sistema econômico novo que nós estamos vivendo, onde o foco está totalmente no cliente, onde as pessoas estão querendo ter muito mais interação com a marca, personalização dos seus produtos, e onde o cliente está mandando, né? Diferentemente do que a gente tinha no passado. Então, a transformação digital é o processo de transformação
de modelos de negócio que as empresas têm que fazer para se adaptar à nova economia, né? Os impactos são significativos, porque a gente está mudando paradigmas, né? Como eu falei, a gente está mudando de uma economia de produção em alta escala e pouca variabilidade, né, para uma economia da personalização. E, e os benefícios disso vão ser muito grandes. Primeiro, é uma questão de sobrevivência. E segundo, porque as novas tecnologias elas estão possibilitando que você gere produtos e serviços como a gente nunca gerou antes. Então, eu acho isso extremamente importante, a sua pergunta. Muito obrigado aí por fazê-la. Depois eu tenho aqui algumas perguntas semelhantes que vêm do meu grande amigo Fred Prado e do Antônio Fernando, também, meu amigo, e que é o seguinte, são perguntas mais céticas, né? Ou seja, a transformação digital já não existia? Isso é modinha, né? É só nome ou tem outra conotação, né? E outra pergunta parecida é, transformação digital é modismo ou é uma realidade que realmente afeta a cultura do negócio das empresas e as pessoas que fazem? Olha, modismo sempre vai ter em cima das coisas novas que aparecem, mas isso não elimina o fato da gente entender que há uma novidade no mercado, há uma novidade na economia, o mundo está mudando, aliás, o mundo já mudou. E quem não se adaptar a essa mudança, qualquer que seja o nome que a gente queira dar, não vai sobreviver. Tá? Agora, a extensão dessa mudança, como isso está impactando, vai depender do segmento de negócio, né? Tem empresas que estão muito mais suscetíveis a essa revolução agora do que outras. Então, se a gente pegar a indústria de software, né? A indústria de tecnologia, se a gente pegar a indústria financeira, né? Principalmente a indústria bancária, ou então a indústria de mídia, né? De notícia, etc., essas estão no meio do furacão. Então, essas têm que correr, né? Se é que já não correram, para se adaptar a essa nova realidade. É claro que existe também um modismo, mas eu encaro esse modismo mais no sentido de que, olha, se você não mudar amanhã, você vai morrer, né? Eu acho que a mudança ela é fundamental, ela é necessária, mas ela não acontece de um dia para o outro e não tem bala de prata, né? Cada um vai ter que encontrar o seu caminho de mudança, usando metodologias, ferramentas, muita reflexão e muita liderança executiva, principalmente. Tá? Então, a resposta para vocês é que existe uma parte disso que é utilizada como modismo, mas o fato gerador não é modismo. Isso é uma mudança que está acontecendo no mundo mesmo. Tá? Bom, uma outra pergunta também que foi feita, que eu achei muito interessante, foi do Jorge, Jorge Delavis. Por que os diretores das empresas, mesmo sabendo da importância da transformação digital, não se empenham em mudar a cultura burocrática da empresa e se dizem inovadores? Isso é uma pergunta muito interessante que a gente vai ver também. De certo modo, eu acho que eu já abordei isso no vídeo sobre cultura e no vídeo também sobre os mitos da transformação digital. Os altos executivos eles têm uma agenda extremamente apertada e 99,9% do tempo deles é focado no dia a dia, no resultado que é cobrado deles. Então, qualquer coisa que seja uma mudança estrutural, que vai dar muito trabalho, muito dinheiro e que vai demorar, a primeira tendência deles não é enxergar isso, porque eles são cobrados pelo dia a dia, eles são cobrados pela eficiência e pelo resultado. Somente quando a gente tiver acionistas e donos de empresa que comecem a entender que é necessário começar a trabalhar no presente para se preparar para o futuro, esses executivos, então, vão estar mais focados nisso. Então, isso realmente é um desafio. Algumas empresas não. O presidente já assumiu, já tomou aquele banho de loja lá, lá do exterior, né? Foi no Vale do Silício, fez o seu safari pelo Vale do Silício, pela Índia, por Israel, sei lá por onde, e voltou com a cabeça virada, entendeu que a coisa está mudando, né? Mas são poucos os que estão fazendo isso, realmente é verdade. E a outra coisa também é o seguinte, muitas dessas mudanças são mudanças que vão acabar afetando a esfera de poder desses executivos. Então, vamos imaginar, por exemplo, um setor financeiro, um banco, que vai usar muito tecnologias preditivas para poder entender os melhores produtos que ele vai usar para os seus clientes, né? Você vai passar a ter dentro de uma área de marketing do banco
uma presença muito grande de cientistas de dados, de pessoas que vão trabalhar com previsão. E isso talvez represente uma mudança muito significativa do eixo de poder dos executivos de um diretor para outro. Então, vamos supor que antes quem mandava era o diretor de marketing, agora talvez seja o diretor de produto, que vai fazer as suas previsões, vai usar os seus modelos de machine learning e que vai começar a perceber as principais mudanças necessárias nos hábitos desse cliente. Então, esse shift da área de produto para marketing ou de marketing para produto, da área de produção para a área de produto, né, é muito importante a gente considerar. Existem questões na esfera de poder, sim, que eu acho que vão afetar, que realmente afetam esses diretores. E tem também a questão do medo, né? Tem a questão de do diretor se sentir cristalizado, né, numa cultura muito antiga, não conhecer direito o que é a transformação digital e, por conta disso, também ele ficar imobilizado. Isso também acontece, mas eu acho que é uma pergunta extremamente importante essa, Jorge. Muito obrigado. Outra pergunta do meu amigo Fred, que eu achei interessante, é o seguinte: as grandes empresas vão conseguir pensar fora da caixa? Bom, acho que tem duas respostas aí, né? Tem aquela resposta de marketing, né? Só as empresas que pensarem fora da caixa vão sobreviver. E tem uma resposta mais pragmática, né? Eu acho que isso é uma questão que vai ter que ser gradativa e, mais uma vez, essa mudança ela vai acontecer tão rapidamente quanto mais próximo do furacão aquele segmento de indústria estiver. Então, mais uma vez, se for empresa de software, de mídia, se for empresa financeira, cuidado, porque se vocês não mudarem, vocês estão acabados. E realmente já está acontecendo muita substituição, muita ruptura nesses segmentos. Se você é uma empresa de um setor mais pesado, mais conservador, sei lá, segmento de energia, né? Segmento de seguro, segmento elétrico, né? Que são altamente regulados, indústria farmacêutica também, a velocidade vai ser menor porque você tem componentes estruturais externos também que te seguram um pouco nisso, o que não significa que não está se trabalhando também em inovações significativas nesses ramos. Mas, obviamente, todos vamos ter que pensar fora da caixa porque a caixa vai mudar. O nosso ambiente de negócios ele vai mudar. Então, na realidade, não é pensar fora da caixa. Eu diria que, na realidade, a gente vai estar pensando numa nova caixa, né? E talvez essa nova caixa tenha limites muito mais amplos do que aquela caixinha que a gente estava acostumado a pensar. Uma outra pergunta muito bacana também do Anderson Borges é a seguinte: será que precisamos mesmo de frameworks ou podemos trabalhar de forma mais inteligente e sermos mais eficientes e eficazes? Eu entendo que essa pergunta aqui é com relação ao seguinte: poxa, vai vir mais uma teoria, mais uma reengenharia, vai vir mais uma moda dessas aí, será que não é uma questão da gente ser mais eficaz ou mais eficiente? Olha, a eficácia e a eficiência, elas fazem parte de qualquer estratégia, né, de negócio. Se a gente for definir, né, pelo que o Michael Porter, né, que é um dos grandes gurus lá de Harvard, falava lá pelos idos de 1985, a estratégia são decisões de longo prazo que você toma e são decisões que dizem como você vai competir no teu mercado, né? E o fato é que o mercado agora está mudando. O mercado é um mercado que está em cima do cliente, é um mercado onde o cliente não quer mais necessariamente comprar, ele quer ter acesso àquilo através de serviço de aluguel. O cliente não quer mais intermediário. O cliente quer o benefício do produto, ele não quer o produto mais. Então, eu acho que não é só uma questão de eficiência e eficácia, né? Claro que sempre vai ser necessário você ter eficiência e eficácia, porque você tem uma questão aí de preço, que dependendo da indústria, isso vai fazer diferença. Mas a gente está falando aqui de uma questão de novos modelos de negócio, não esqueça. Então, empresas já constituídas, elas podem criar novos negócios em função disso, né? Veja o exemplo da General Electric, que criou um serviço baseado na indústria 4.0, que é a plataforma chamada Predix, né? Vocês podem pesquisar isso no Google, né, em reportagens sobre a General Electric. Essa plataforma é um serviço agora que ela oferece para quem adquire turbina de avião e, junto com a turbina,
eles recebem manutenção preventiva, manutenção preditiva, recebem uma série de informações oriundas dos sensores que são instalados nessas turbinas e que proporcionam, então, à companhia aérea que está usando a turbina a possibilidade de reduzir custo e, inclusive, de otimizar as suas rotas. Então, isso é um novo modelo de negócio. Não é só eficiência ou eficácia. Mas, excelente pergunta, Anderson. Tem uma outra pergunta também do Antônio Fernando, que é o seguinte: transformação digital é mudança de como pensar em busca de transformar o cliente interno ou para apresentar inovação para o cliente externo? Ou as duas transformações são necessárias? Isso é uma pergunta muito bacana, porque ela remete à essência da transformação digital. A transformação digital, ela tem as forças que estão condicionando ela, que é o cliente externo, a concorrência, né? Acima de tudo, o mercado, mas ela tem também forças internas, que é o quê? O funcionário da empresa, né? O funcionário de uma nova geração, ele quer estar numa empresa que esteja fazendo mudanças e que esteja usando tecnologias digitais e uma filosofia ágil. Se ele não tiver isso, ele vai acabar indo embora da empresa. Então, na realidade, você tem forças internas e externas. E aí você tem que responder a essas forças internas e externas através de uma transformação tanto da sua capacidade interna quanto do seu produto externo, né? Segundo o Jeff Bezos, né, o CEO da Amazon, ele trabalha sempre do produto do cliente para dentro. Então, isso é uma dica que eu deixo com vocês, que mostra que todos são envolvidos, mas o ponto de partida é o cliente, acima de tudo, né? E, por último, nós temos uma pergunta da Margonique, da minha amiga, que é o seguinte: por que investir na transformação digital no meu negócio? Eu traduziria, né, essa pergunta da Margot numa pergunta mais ampla, que seria o seguinte: eu sou um profissional liberal, né? Eu sou um recrutador, um hunter de talentos, eu sou um dentista, um médico, eu sou um professor, né? E por que eu vou investir na transformação digital? Tem várias razões de você investir na transformação digital. Eu acho que a primeira é que, se você estiver trabalhando, se você for um profissional liberal, autônomo ou não, que você tem a sua própria empresa, e que você vai prestar serviço para um cliente corporativo, esse seu cliente corporativo vai estar se relacionando com o mercado de forma transformacional. Então, você tem que estar acompanhando isso, até porque você tem que falar a mesma língua que ele, né? Nós temos hoje um problema clássico, que é: o cliente não sabe quem contratar e o headhunter, muitas vezes, como não conhece tecnologias digitais da transformação digital, também não sabe quem recomendar. Então, você não sabe se você precisa de um CTO, que é um Chief Technology Officer, se um CDO, que é um Chief Digital Officer, ou então um Chief Data Officer, ou um CIO, que é um Chief Information Officer, né? Então, essas questões todas, elas precisam ser compreendidas para que o profissional autônomo possa prestar um bom serviço para o seu cliente final. Além disso, o profissional autônomo, ele pode usar uma série de ferramentas e tecnologias que vão ajudar ele a melhor entender quais são as necessidades do cliente e melhor também e melhorar o produto, o serviço que é oferecido ao cliente, né? Então, você vê, por exemplo, hoje escritórios de advogados que estão usando já tecnologias que são RPAs, por exemplo, na Robot Process Automation, onde uma série de documentos e processos e fluxos de trabalho que antes eram feitos manualmente, que davam muito trabalho braçal, agora já começam a ser feitos de forma digitalizada, né? Então, você vê vários exemplos de profissionais liberais que estão trabalhando para melhorar e que estão se inserindo nesse contexto. Agora, eu diria para você, profissional liberal, que o maior investimento que você tem que fazer no momento é em conhecimento. Você tem que entender o que é a nova economia, você tem que entender para onde ela vai, qual é o impacto dela no seu cliente, para que você possa, então, olhar o seu produto e serviço e ver como que você pode se manter compatível com esse produto e com esse serviço.
Bom, gente, espero que isso tenha esclarecido vocês aí com relação às primeiras perguntas. Como eu disse anteriormente, as demais perguntas a gente vai responder em outros vídeos ou no próprio webinar, que está ficando muito legal graças à resposta de vocês. Não se esqueçam que esse webinar vai ser na segunda quinzena de março, tá? E eu vou mandar alguns vídeos introdutórios em relação a esse webinar. Mas o objetivo do webinar é capacitar vocês, ou pelo menos dar uma ideia completa do que é o ciclo da jornada de transformação digital, desde o que é, até como se implementa, cases de sucesso, quais são os principais desafios, quais são as principais questões que tem que se prestar atenção, tá? Para que vocês possam, então, migrar para um outro nível de entendimento e de posicionamento em relação à transformação digital. E com isso, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todos aí pela participação, pela presença. Se você gostou, por favor, compartilha, me ajude a divulgar esse vídeo e aguardo vocês aí no próximo vídeo, ok? Muito obrigado, até a próxima.